Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Você já se sentiu intimidado ou foi hostilizado na internet? Difamação, insultos ou ataques virtuais? Quem pensa que está protegido atrás de um computador, é bom ficar atento. Se informe sobre o cyberbullying com os nossos convidados. Cláudia Maria Ribeiro, psicóloga, a promotora de justiça Rosana Cipriano e Thaisa Ferreira, assistente social. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Primeiro, eu acho muito importante a gente conceituar, né, o que é bullying e cyberbullying. Começando. Sim, o bullying é uma difamação, né, é uma agressão que o indivíduo sofre num determinado contexto social. Né? A diferença do bullying presencial do cyberbullying é pelo fato do cyberbullying ser através das redes sociais. Né? E às vezes acontece de maneira mais evidente, digamos assim, em alguns aspectos. No bullying presencial existem algumas pessoas que participam ali, que estão presentes ali junto com o agressor e com o que está sendo agredido. Né? E no cyberbullying a coisa fica um pouco mais, talvez, individualizada para quem está sofrendo, que não sabe quem está ali atrás daquelas redes sociais todas ali. Então, acho que existem aí algumas diferenças, mas, na verdade, é um sofrimento bastante grande para quem é agredido, digamos assim. Thaisa, que diferença você conseguiria pontuar dentro dessa questão? Então, o bullying é uma violência que ocorre face a face, entre pares, né? Geralmente ocorre entre adolescentes, através de xingamentos, agressão física, e ela também tem uma característica de violência psicológica, uma vez que uma pessoa denigre a imagem da outra, né? É uma forma de violência que tem um grande potencial, né, com relação aos impactos na saúde psíquica de um indivíduo que a sofre. Com relação ao cyberbullying, ela é uma violência sistemática também, considerando que uma vez que aquele conteúdo é publicado numa rede social, você perde o controle, né, de quem vai ter acesso ou o número de pessoas que vai receber aquele conteúdo por conta das possibilidades dos compartilhamentos e até mesmo quando você tem a possibilidade de baixar esse conteúdo offline, né? Então, é uma violência que ocorre nas ambiências da sociabilidade digital, tá? Através de atos psicológicos que servem para denigrir, né? E causar sofrimento ao indivíduo. Okay? Doutora Rosana, esse é um tema recente, né? Relativamente recente. Como que o cyberbullying chega à justiça? Eu, particularmente, acho um tema palpitante, porque justamente conforme foi colocado, os agressores, os que praticam o cyberbullying, se acham protegidos por uma tela e pelo anonimato. Mas a justiça já está se modernizando com relação às diversas formas de persecução dessas agressões. Então, por exemplo, no Ministério Público, nós trabalhamos com um departamento de inteligência que já viabiliza identificar a partir de cenas, por exemplo, porque os jovens, os adolescentes, eles já estão filmando todas as cenas e muitas vezes registram momentos em que acontece o bullying presencial, por exemplo. Então, ao registrar, eles começam a multiplicar essas imagens de celular para celular, o que falam de viralizar, né, as cenas que eles vivenciam. E muitas vezes se referem a situações constrangedoras em relação à própria vítima do bullying presencial. Então, vejam, aquela vítima, ela está sendo achacada de maneira presencial e também virtual. E aí nós vamos ter a interseção dessas duas searas. E nesse caso, é possível tentar identificar essas pessoas, né, mapeando, verificando de que colégio que se refere, etc., e chegar à pessoa dos agressores. Com relação a crimes cometidos através, né, porque dependendo da situação, pode configurar crimes contra a honra, como foi mencionado, difamação, injúria, é possível rastrear de onde partem
essas mensagens e essas agressões, identificar. Existe toda uma investigação tecnológica virtual para poder fazer justamente a reparação de danos que acontecem, né? Agora, uma coisa muito importante que deve ser registrada é que o Ministério Público se preocupa muito com o viés da prevenção, da informação. Nós vivenciamos a doutrina da proteção integral de crianças e adolescentes, o que significa dizer que velar pela integridade física, moral, psicológica das nossas crianças é um ditame constitucional e disso nós nos ocupamos. Então, muitas vezes, quando são identificadas situações de violação de direitos, como elas colocaram anteriormente, de adolescentes, porque a ambiência do bullying é muito nessa área da adolescência. Nós fazemos uma articulação com as escolas e, uma vez identificado situações ou pessoas que são reiteradamente vítimas falando numa linguagem mais coloquial, de chacotas, de desdém, de provocações, de degradações em razão de uma característica física que destoa do que seria normalmente idealizado por esses jovens, por imaginar o nível de sofrimento emocional e psíquico que é causado, tenta-se buscar o diálogo, primeiro, palestras para esses adolescentes nas escolas, depois, para poder, de maneira generalizada, informar, prevenir que isso ocorra e, uma vez identificados fatos específicos, busca-se uma metodologia muito interessante que no Ministério Público, inclusive, nós fazemos cursos de mediação, né? Então, buscar esses envolvidos para que a reparação desse dano emocional se dê através de uma conversa, de um diálogo intermediado, através de uma linguagem não violenta. E aí... É justamente nesse tema que eu quero conversar com a Cláudia sobre uma questão. De que forma a gente consegue diagnosticar isso no ambiente escolar, por exemplo? A gente tem como principal alvo os jovens na questão do cyberbullying? Na sua avaliação, são os principais agressores e as principais vítimas? Eu acho que tanto uma coisa quanto outra. Eu acho que quando ele é presencial, eu acho que é muito em torno dessa idade de adolescência. Mas eu acho que quando passa para o cyberbullying, eu acho que a coisa já pode... Mas ele pode unir os dois, né? Pode. Ou seja, um jovem pode estar fazendo cyberbullying de um bullying realizado de forma presencial. Pode. O mais comum é que tipo de tema, por exemplo, na sua avaliação? Olha, o mais comum é a questão física, né? Assim, aspectos físicos, obesidade, ser muito magro, um tipo de cabelo diferente. Então, assim, o aspecto físico, ele vem em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente observa também a questão psicológica e, assim, interna da pessoa, como, por exemplo, às vezes ele não tem nenhum aspecto físico que detecte um bullying, mas ele tem uma maneira de falar, ele tem um sotaque diferente, ele tem um gosto diferente para determinadas coisas, e aí ele pode sofrer bullying por conta disso. Thaisa, você percebeu isso na sua pesquisa de doutorado, mestrado? Então, é interessante falar, né, e até completar o que já foi colocado sobre a sobreposição de ações, né? Então, aquele indivíduo, aquele adolescente que sofre o bullying, né, face a face, ele pode ser um praticante do cyberbullying ou vice-versa. Então, o que sofre o bullying presencial, né, o face a face, ele pode ser um agressor, se tornando um cyberbully, né? Ou como ele pode ser aquele que pratica violência no ambiente presencial, face a face. E algo que é bem interessante também pensar que o estereótipo é algo muito demarcante. Sim. Também na violência quando ela ocorre no ambiente virtual, porque a gente também é interessante pensar que os jovens eles estão em grupo,
né? E o fato de estar em grupo, existe uma necessidade de aceitação, né? Então, essa socialidade, né? Como eu quero ser visto nas redes e como eu quero que os outros me veem, é um marcador muito interessante. E aí, como eu me mostro, pode ser um motivo para que eu sofra o cyberbullying por aquele perpetrador que tem problemas, por exemplo, com a estima, né? Tem uma baixa estima. A gente vai abordar justamente essa questão no segundo bloco. Okay. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate falando sobre cyberbullying. No bloco anterior, a gente falava muito da questão do estereótipo, né? Como que isso cheira, por exemplo, a questão da justiça? A gente tem que tipo de perfil, que jovem que é o agressor e o agredido? Então, normalmente o agressor, ele tá respaldado por colegas que querem ser aceitos, né, no grupo, e eles se unem. Normalmente, os que praticam bullying, eles nunca fazem de maneira isolada, eles gostam de reverberar aquele entendimento, aquela degradação. É um entretenimento. Agora, né, o ambiente virtual é mais fácil para o agressor? O ambiente virtual é como se fosse, Sérgio, um grande coliseu da modernidade, porque as pessoas estão por trás das telas e elas ficam julgando aquela pessoa, acreditando que estão no anonimato. Então, elas recebem as imagens, dão um parecer delas, enviam aquela pessoa que é a vítima ou que está ali sofrendo, que é o alvo dessas avaliações, ela recebe, não tem como se defender, ou se defende, certamente o faz de maneira acuada. Então, assim, é isso, né? Esse julgamento coletivo que faz tanto sofrimento, que causa tanto mal a essas crianças. Quem produz o material e quem curte participa do mesmo tipo de crime? Sim, então, e eu acho importante registrar o seguinte, há consequências tanto a nível criminal como civil, né? Uma vez identificados os autores de cyberbullying ou de bullying, eles podem ser réus em ações de indenização pelos danos morais, né? Então, se for um adolescente, por exemplo, menor de 18 anos, ele não pratica exatamente crime, mas sim ato infracional análogo a um crime. Então, se ele está degradando, se ele está violando a honra daquela pessoa, ele está praticando ato infracional análogo à injúria, análogo à difamação, e pode responder por isso, sim. A pena de quanto? Se for do crime em si, é de 1 a 2 anos, é uma pena que pode ser substituída por prestação de serviços, ou então pode receber uma transação penal, mas a pessoa não pode utilizar esse mesmo benefício durante 5 anos. Então, há algumas consequências, e também no cível a indenização propriamente dita, né? Nós estamos trabalhando, enquanto Ministério Público, no sentido de realmente inverter esse jogo, colocar o quão inadequado é o praticante de bullying, cyberbullying, porque, na verdade, ele tem uma psicopatia, ele é desajustado, como ela bem colocou, ele pode ser vítima também de um bullying e se autoafirmar fazendo isso atrás das telas, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho importante só enfatizar é que os adolescentes, eles estão se vitimizando muito quando fazem uma abordagem a nível sexual, de degradação, principalmente da mulher. Então, a menina que foi pega numa situação, ou com a sua imagem, com algum nudes, né? E essas imagens se viralizam e ela fica realmente sentindo esse peso de estarem falando a respeito dela, de estarem colocando-a como um objeto sexual. E isso eu queria chamar a atenção para dizer que isso é crime. O artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente tipifica as condutas de publicar, filmar, até reproduzir. Então, o próprio ato de passar para o outro
receber em algum tipo de grupo também está praticando o crime, e também ampliar isso, passar de um celular para outro, de WhatsApp para outro. Ah, mas eu só transmiti, é crime. Justamente. E, Cláudia, existe uma questão muito importante, que é a participação da escola e também da família. Sim. Muitos pais acabam não percebendo que o seu filho está sendo vítima de cyberbullying. Sim, muitos pais. Infelizmente, isso é uma realidade. E quando os pais tomam consciência e começam a tomar as providências, a coisa já está muito dilacerada, o adolescente já está muito sequelado, enfim. Então, isso sim. E eu acredito que... porque o adolescente, o jovem, né, e quem sofre bullying de uma maneira geral, o comportamento muda com o passar das investidas, né? Como que esse jovem chega para você de forma clínica? Apresentando que tipo de comportamento? Ele apresenta isolamento, irritabilidade, aspectos depressivos mesmo, né? E, enfim, pouco contato social, dificuldade de interagir. Como que esse jovem escapa dessa armadilha que é o cyberbullying? Ele consegue ter algum modo de prevenção? Olha, eu acho que a prevenção passa muito pela família também, né? E eu acho que no sentido de estar monitorando esse adolescente nesses aspectos virtuais, digamos assim, deixando que ele use, mas que seja uma coisa que você tenha um certo controle no vigiar, digamos assim, né? Não deixar a coisa muito solta, não deixar a coisa muito por conta, que aí você, depois quando você quer tomar as rédeas da situação, fica muito difícil. Thaisa, esse tema é tão novo que chegou até a questão da assistência social, né? Ou seja, há uma demanda em relação a isso, né? Como que a literatura internacional, ela acaba pontuando esse problema? Então, o cyberbullying, ele atinge adolescentes, né? De um modo geral, são os maiores afetados, tá? Com relação àqueles que sofrem essa violência, aparece o baixo rendimento, o estresse, choros excessivos, né? Em períodos diferentes, né? Às vezes até mesmo a evasão escolar, a ideação suicídia e o suicídio propriamente dito, não é isso? Também exatamente. É uma questão, né? Agora, a níveis de prevenção, né? Os estudos têm mostrado que há uma necessidade e há um apontamento do papel da escola no processo de educação, de informação, no âmbito da prevenção, né? Tanto para os alunos quanto para professores e demais profissionais. Mas por que a escola, às vezes, faz uma vista grossa em relação a isso? Porque é impossível um professor, um diretor de uma unidade, não perceber que aquele coletivo não está de maneira regular, né? Alguém está sendo vítima de uma brincadeira maldosa, né? Existem comportamentos que denunciam isso no dia a dia. Eu acredito até por uma falta de conhecimento, assim, um desconhecimento do que acontece ali, daqueles comportamentos que podem evidenciar uma atitude que esteja detectando um bullying. Então, às vezes, eu acho que é falta de conhecimento mesmo, de saber por que aquele comportamento está acontecendo. Não leva a sério alguns tipos de reação? Não levam a sério, acho que é normal. Generaliza? Generaliza. Já aconteceu, inclusive, de chegar ao conhecimento do Ministério Público uma situação envolvendo estudantes de determinada escola, e nós estamos muito atentos para articular tanto com a escola e cobrar suas respectivas responsabilidades, como dos responsáveis legais, os pais, eles têm obrigação, né? Isso sob pena de configuração de infração administrativa, possibilidade até de advertências e em níveis mais graves, suspensão de poder familiar, que, assim, não se chega a esse ponto, mas a gente tenta cobrar de cada um dos envolvidos, e aí sociedade, familiares, escola, as providências. Já aconteceu um caso que chegou ao conhecimento do Ministério Público, quando eu estava como no promotor de justiça da Barra da Tijuca, de situação em que uma adolescente foi gravemente violada, inclusive submetida a vítima de
invasões na sua liberdade sexual. E a escola, nós instamos a escola, inclusive, para obter a qualificação de todos os envolvidos que eles têm no banco de dados, etc., e verificar as providências adotadas, e a escola se posicionou dizendo, isso aconteceu extramuros. Apesar de eles serem todos aqui da escola, estavam até uniformizados, mas não nos diz respeito, porque foi extramuros, não estão acontecendo na ambiência escolar, né? E nós não aceitamos esse tipo de posicionamento, nós notificamos a escola, exigimos dela providências concretas, inclusive que notificasse todos os alunos para dar ciência a respeito da tipificação do artigo 241 do ECA, para que eles soubessem que continuar disseminando aquelas imagens, aquelas informações, estariam envolvidos em atos infracionais análogos àquele crime. Exigimos que tomassem providências com palestras, com orientações, e dos pais a intimação mais direta para conversar a respeito da necessidade de proteger, encaminhar aquele filho para tratamento psicológico, etc. A gente vai fazer mais uma pausa, vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. De que forma, Cláudia, a gente consegue mostrar para o nosso público quais são as consequências para esse adulto, no caso, né, que teve uma infância marcada por bullying ou cyberbullying? Uma consequência grave que a gente verifica bastante são os transtornos, né? Tipo depressão, síndrome do pânico, tentativas de suicídio. Então, são consequências que acometem as pessoas que são vítimas desse tipo de situação. E são danos difíceis de serem reparados se não forem tratados a tempo? Dependendo do grau, sim. São possíveis de reparação, mas não são fáceis. Demandam um certo tempo, dependendo do nível que se encontra aquele sujeito, e é um esforço muito grande. Como que o pai deve agir com esse jovem, com esse adolescente, às vezes, que é vítima? Ele deve conversar, ele deve buscar um tratamento? Como que é a postura dele? Sim, o diálogo é sempre fundamental, né? E sempre chegar perto, chegar junto, com acolhimento, com carinho, sem cobranças, sem muitas justificativas, enfim, trazer aquele adolescente para perto para que ele se sinta mais confortável de falar sobre o que ele está sentindo, sobre o que ele está passando, sem julgamentos, sem recriminações. Então, isso é muito importante. Thaisa, essa tecnologia, ela permite que essa agressão seja indefinidamente, ou seja, não pare, né? Ela tem uma característica diferente da presencial, né? Ela é muito mais rápida e não segue esse tempo, né, das ações concretas, é isso? Isso. Para ocorrer uma prática de cyberbullying, ela pode acontecer a qualquer momento, não tem um espaço circunscrito, não tem um determinado tempo. Então, hoje você está aqui, você pode estar recebendo um conteúdo depreciativo de uma outra pessoa localizada em outro país, por exemplo, por conta dessa possibilidade, né? Amplia esse grupo de agressores? Sim, na verdade, eu acho que amplia o número de espectadores, né? Pensando que é uma violência que tem uma larga escala, né, de alcance, a partir das possibilidades de compartilhamento, né? E aí eu penso que com essa ampliação, né, desse acesso a essa informação depreciativa, eu acredito que os impactos sejam muito mais devastadores na vida de quem sofre esse tipo de violência. Por isso que é importante, né, fortalecer, né, o diálogo entre os pais, as escolas desenvolverem ações preventivas, né, orientando, né, o que é o cyberbullying, quais são os impactos que ele pode trazer e trabalhar numa perspectiva de cultura de paz, né, que por mais que seja uma violência que ocorra nessa ambiência das redes digitais, ela perpassa pela escola porque ocorre entre o público juvenil, né? Entender que é uma especificidade, né, da atualidade, a relação às interações digitais e não existe mais uma fronteira, né, entre o que é face a face e o que ocorre na internet. Então, perceber que essas interações elas estão cada vez mais entrelaçadas.
Agora, é possível mapear essas conversas virtuais, ou seja, por autorização judicial mediante, por exemplo? Então, o Ministério Público está muito preocupado e muito focado na modernização e na investigação digital. Tanto assim que nós estamos providenciando em breve, vai acontecer um grande evento no Ministério Público para tratar somente da questão dos crimes digitais e como identificar, como investigar, como mapear, como rastrear, porque nós trabalhamos na perspectiva, como eu disse, da prevenção, da informação, mas também da responsabilização. Mas por um outro ângulo, nós buscamos a proteção, né, dessas vítimas e entender que o que ela falou é muito importante, divulgar a cultura de paz, a comunicação não violenta, a questão da empatia, que é se colocar no lugar do outro. Não é possível mais alegar que não se sabia, que isso não é, não é um tema até de interesse público, que diz respeito à rigidez mental das nossas crianças. E aí, quando eu digo que não se pode mais alegar a ignorância da lei, eu coloco tanto na perspectiva dos dirigentes de escola, que devem estar diretamente implicados, como dos genitores e dos agressores. Então, a ideia é trazer esse tema mesmo para colocar que cada vez mais a justiça caminha no sentido de identificar, né? Então, pois não. Na verdade, assim, quando eu falo o desconhecimento, muitas vezes a escola acredita que aquele comportamento é por N motivos menos um bullying. Porque os pais se separaram, a criança está com baixo rendimento, a criança está isolada. Mas no caso do cyberbullying existe uma comprovação, não precisa nem alguém da escola no presencial. É uma coisa mais entre grupos, né? Às vezes a própria instituição não está presente ali no momento que aquilo está acontecendo. O espaço do medo é ilimitado? O espaço do medo é ilimitado quando a gente pensa na internet? Acho que é um fortalecimento, né? Assim, há um empoderamento quando você está atrás de uma tela, de um computador ou de um celular, né? E isso faz com que o indivíduo tenha a capacidade, infelizmente, né, de denigrir a imagem do outro. E são sempre três personagens fundamentais, né? Sim. No caso, o agressor, a vítima e a plateia. E o espectador. Né? E no caso do cyberbullying, essa plateia, ela é incontável, né? Porque nós não sabemos o alcance que esse conteúdo vai ter. Apesar de existirem, né, algumas plataformas, a possibilidade de se deletar um determinado conteúdo depreciativo, é importante considerar que esse conteúdo pode ser baixado e ele pode voltar mais uma vez, e aí ocorre um processo de revitimização. Sim, você se torna refém, né? Vivencia aquela experiência de violência, né? Chegamos ao final do nosso programa e a gente precisa da contribuição de vocês. De que forma a gente consegue reverter essa situação? Começando com você. A população tem nos procurado e isso é muito importante. Nós temos canais de ouvidoria, nós temos o 127, temos o nosso tema, a nossa página de internet. Já conseguimos, através de ações do Ministério Público da Infância e Juventude, retirar do ar ou do site várias situações que causam constrangimento a determinada criança e adolescente. Então, precisamos dessa denúncia, precisamos receber, e são iniciativas como essa, Sérgio, que nos aproximam da sociedade e nos dá essa oportunidade de dizer que realmente não aceitamos esse tipo de violência e precisamos caminhar adiante numa visão de solidariedade, de prestatividade com nossas crianças e adolescentes. Thaisa. Eu acho que é importante, para não fortalecer ações como essa, é não curtir, não compartilhar conteúdos depreciativos, né? Existem os canais de denúncia, né? Como já foi colocado aqui. Então, utilizar dessas ferramentas, fortalecimento de diálogo entre pais, né? A proliferação, né, de debates nas escolas, né? A intensificação dessas ações preventivas, através de rodas de conversa, né? Círculos, né, até mesmo restaurativos, né, de vínculos, são
possibilidades, né? Os pais também perceberem que existe uma individualidade desse indivíduo. Hoje, os nativos digitais, né, como nós conhecemos, eles têm essa liberdade de ter o seu acesso à internet, mas isso precisa ser dialogado, né? Precisa ter, né, também um certo um acompanhamento dos pais, né? No sentido de saber o que seu filho faz, que redes ele acessa, que tipos de relacionamento ele tem no ambiente virtual. Eu acho que é Cláudia. Por aí. Completando a sua fala, né? É a fala, basicamente, é falar sobre o assunto, né, nas escolas, enfim, nas redes sociais, falar e explicar o que acontece com um sujeito que é acometido por essa temática e desmistificar mesmo com os pais, com a família, porque, como eu havia falado para você, eu tenho uma paciente que, depois de 3 anos, a mãe foi identificar um bullying presencial. E só depois de 3 anos que a adolescente veio para tratamento. Então, veja bem, de que maneira essa família não conseguiu identificar o comportamento e as ações dessa adolescente e precisou passar 3 anos para que aquilo fosse percebido. E assim como isso acontece nas famílias, acontece nas instituições escolares. Não tem condições de perceber o que está acontecendo ali. Infelizmente, então tem que falar. Comunicação, né? É. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.